Autoconfiança é a capacidade que a pessoa tem de realizar alguma coisa. Já tem um tempo que eu venho trazendo esse assunto nas redes sociais, que eu venho falando sobre a importância de a gente trabalhar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Então hoje eu tô aqui no Espaço Physis e vou conversar com a psicóloga, a doutora Aline Carvalho, e a gente vai bater um papo mais informal para trazer assim alguns recursos, algumas formas que a gente pode se tornar um pouco mais autoconfiante e ter essa capacidade de realização de uma forma mais prática. Tudo bom, doutora Aline? Tudo bem, Tati. Eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje conversando, tendo esse papo informal contigo, trazendo um pouco mais de conhecimento sobre um assunto assim que eu gosto tanto, que eu venho trabalhando já há algum tempo, assim, né, com os meus seguidores, né? E estou bem feliz de poder hoje tirar algumas dúvidas contigo e trazer de maneira um pouco mais prática, de uma linguagem um pouco mais usual, né, assim, menos técnica, de que forma que a gente pode, que nós podemos nos tornar pessoas mais autoconfiantes, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é se é possível uma pessoa que tem baixa autoestima, né, se tornar uma pessoa autoconfiante com capacidade de ter sucesso na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar, se é possível essa transição. Bom, Tati, eu acho que é bem importante, esse sempre vai ser um tema que sempre vai levar pessoas para processos ou de psicoterapia ou de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque isso traz sofrimento, né? O que eu posso dizer é que uma coisa está ligada à outra. É importante entender que as pessoas que têm baixa estima, elas são menos confiantes em si mesmo e elas acabam tendo prejuízos na sua vida, tanto privada quanto profissional, por conta disso. Não quer dizer que elas não tenham competências ou capacidades, porém, a forma que elas vão se posicionar no mundo, vão se relacionar com as pessoas, vão criar vínculos e relacionamentos, vão se relacionar com elas, com o outro, com parceiros, com amigos, com dinheiro, com sonhos, com projetos, com proteção, tudo isso vai ter um impacto, né? Na maneira até de se posicionar, de se cobrar mais, de pedir promoção, de poder dizer não, dar limites, tá? Então, eu acho que isso é um tema assim, muito atual, porque a gente já também começa a observar isso na própria criação, né? na própria criança. Porque se você perceber na infância, como é que a gente começa a perceber como você tira a autoconfiança de alguém? Não é que tira, você educa para perder a autoconfiança. A criança, ela já vem com esse repertório, com essa autenticidade. Mas se você vê bem pequenininha, elas se acham bonitas, querem se ver no espelho, elas sejam um menino ou uma menina que diz, eu sou bom nisso. A primeira coisa que escuta na educação é o quê? Para com isso, deixa de ser metido, deixa... não faça isso que é errado, né? Então, existem algumas crenças sobre a pessoa poder reconhecer uma coisa boa, se achar bonito, ou um dom, um talento. Acho que isso é uma coisa que começa a prejudicar, como também tem a forma que as pessoas se comunicam com ela, e a maneira como ela pode se expressar e ser reconhecida. Existem as experiências da vida de cada um e o temperamento que vai moldando essa pessoa ao longo da sua existência, e isto vai chegar como se fosse um baldinho, né? Ele vai chegar, vai ser na infância, na adolescência, e a adolescência ela é uma potência para esse balde que vai chegar na vida adulta mais vazio, né? Ou menos nutrido, ou com mais abastecimento. E claro que é notório, pessoas que se sentem mais seguras, elas têm comportamentos e condutas diante da vida, ou enfrentamento, ou lidam com suas frustrações, com as suas perdas, com os seus fracassos e erros de forma até mais confiantes em si, com mais relevância, com mais... se eu não fiz isso certo, o que eu posso buscar para melhorar? Com menos ameaça, com menos derrota, com menos comparação,
com menos inferioridade, não aceitam maus tratos. Então, assim, tudo isso que você está trazendo, eu acho que é importante, por quê? Porque sim, só que isto é um aprendizado. E quanto mais cedo a gente vai descobrindo que tem uma coisa em mim que não tá bom, né, que me causa sofrimento, e que geralmente vem porque ou eu tô me comparando muito, né, ou eu tenho uma necessidade de atacar, porque assim, não pense você que uma pessoa que é deselegante, que precisa inferiorizar o outro, que precisa se sobressair sobre o outro, ou humilhar o outro, se sente segura. Não, uma pessoa assim é muito insegura. Só que ela tem um enfrentamento disso de uma forma diferente. Por quê? Porque às custas da humilhação do outro, do mal-estar do outro, ela se sente superior e reconhecida. Mas isso é um sinal de inferioridade, insegurança. Né? E é como se fosse uma droga, porque ela vai se abastecendo desse mal-estar, ela vai se sentindo reconhecida, né? E não tem bom senso, né? Porque às vezes uma pessoa que tem bom senso, ela vê que causa mal-estar no ambiente, mas se ela percebesse as caras que tem ao redor dela, ela pararia. Geralmente ela vai pegar uma pessoa educada, né? Que não vai, de repente, dar uma confrontada ali. Ah, é uma característica isso? Isso, porque são baixa autoestima, ela pega uma pessoa educada para confronto. Isso, e aí tô pensando numa conduta oposta que a gente imagina de uma pessoa insegura, porque geralmente a gente pensa assim, uma pessoa com baixa estima ou insegura é retraída, é tímida, ela vai levar desaforo para casa. Não, essa é o oposto de uma pessoa inferiorizada e com baixa estima. É arrogante, é mal educada, é deselegante, humilha os outros. Por quê? Porque uma pessoa segura é tranquila. Uma pessoa segura, ela não precisa ser o centro das atenções. Uma pessoa segura, ela lida bem com, não digo só a palavra rejeição e abandono, porque pessoas saudáveis, ao serem rejeitadas e abandonadas, ou até não, quando elas não são o centro das atenções, elas não se sentem inferiorizadas ou menos. Elas vão buscar outros tipos de... Sim, ela não dramatiza, não dramatiza a situação. A vida segue. E também por uma necessidade de dentro para fora, ela não precisa ser o centro das atenções. Ela não precisa do microfone, ela não precisa brilhar por isso. Né? Então a gente começa a observar assim, tudo é uma questão de conduta, né? Uma pessoa insegura, ela vai ter umas condutas mais over, né? E tem pessoas que são mais silenciosas e disfarçam melhor. E aí a gente também vai pegar o outro oposto de pessoas que sofrem até humilhações públicas ou até são maltratadas nas relações, sejam nas relações íntimas com namorados, com maridos, com amigos, né, e que acabam ficando sem defesa, né, e não conseguem pôr limites, né, porque tem ficam ali presas a esse tipo de relações tóxicas até. Não consegue reagir àquela situação. Né, e tóxicas, e ficam ali também por ficarem, por não se sentir, por essa vulnerabilidade, também a gente está falando disso, né. Então, assim, isso tem a ver na forma que essa pessoa, ao longo da sua história, então dessa constituição, foi acreditando, olhando para si mesma, e é o olhar mesmo, se constituindo, como eu me sinto em relação a mim, ao outro e à situação. Então, nem está conectada, né, com a sua potência, com a sua força, com os seus valores. E geralmente a gente vai ouvir de pessoas mais inseguras, pessoas que se comparam muito. Então, ela sempre está numa comparação e numa insuficiência, né? Sempre o do outro é melhor. E não é até porque é vítima, porque a vítima também tem um lance, assim, inferiorizado, mas a vítima, ela tem uma coisa de também ser o centro das atenções, né? Mas ela sempre acha que ela não é boa o suficiente, né? Então, assim, o que é a liberdade, né? Quando a gente fala em menos sofrimento e mais alívio, é quando a gente vai se libertando e podendo aceitar que somos imperfeitos, que não somos 100%, que erramos, que as pessoas são diferentes, que tem pessoas talentosas ou que vão ter melhores talentos até que nós. Mas se a gente... Temos limitações. Isso, e que se a gente não conhece os nossos valores, os nossos atributos, porque todo mundo tem uma coisa que faz bem. Impossível não ter. Talento, né? Isso, eu já começo perguntando assim, se a gente não consegue responder isso, se alguém te pergunta, o que você faz de melhor? Qual é a tua praia? Aonde você nada de melhor? Não tenho nada. Então, é melhor parar e pensar. Porque nós sempre tem algo bom, algo positivo. Então, se você não consegue já responder isso, né? Se você já não tem algo sobre você nisso e nada tá bom, é melhor fazer uma avaliação nesse sentido. E aí, dependendo da sua idade, do momento da sua vida, ou o que você tá passando, os prejuízos, eles são níveis, né? Ele pode ter um grau de intensidade, porque necessariamente você tá
bem vestido ou você tá arrumado, significa que você tem uma boa autoestima, né? Porque os disfarces, eles existem, né?